Convém nos atentarmos com diligência à palavra que já ouvimos antes, para que em tempo algum não desviemos dela, porque se a palavra permaneceu firme aos anjos, dirá o homem, se não atentar para uma tão poderosa palavra de salvação. Então talvez o que eu fale aqui nem seja novidade para muitos, mas Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele disse: eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Então o processo de repetição, até pedagógico, né? A gente começa a entender que a repetição faz com que a pessoa lembre, decore melhor. Então preste bastante atenção na palavra de Deus, pode mudar a sua vida, pode mudar a história da sua vida. Essa é uma passagem que Jesus está com um homem, um senhor de idade. Jesus, ele se manifesta, muitos não entenderam a chegada de Jesus. Nessa época andava-se na lei de Moisés. Antigo Testamento e Novo Testamento vem surgindo. Um testamento que nós sabemos, eu escrevo, deixo o meu carro para o diácono William. Amém, William? Glória, paga a multa aí, paga as coisas, mas deixa para ele, minha casa. Mas esse testamento só tem validade na morte do testador. E só tem validade quando eu morrer. Então o Antigo Testamento dizia o seguinte: salvação é só para os judeus, porque é na lei de Moisés, e só quem conhece e anda na lei de Moisés são os judeus. Hoje o judeu é uma religião, são israelita. Então os judeus da época conheciam a lei de Moisés, procuravam andar dentro da lei de Moisés, e por isso surgem os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que ensinavam a palavra. E aí surge o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de religiosos que cuidavam dessas leis religiosas. E já na profecia do testamento já dizia que viria um que seria superior a Moisés, que seria o Filho de Deus, que traria um novo testamento, um novo mandamento. E o povo todo esperava esse Messias. Só que o povo judeu teve uma interpretação errônea, porque em Malaquias capítulo 4, verso 5, a Bíblia diz que antes da vinda do Elias, antes da vinda do Messias, teria que vir um Elias. Então o povo judeu ficou esperando chegar o Elias, para quando Elias falasse que havia um Messias, eles acreditariam. Quando veio João, eles estão esperando Elias. E aí Jesus diz aos discípulos: Elias já veio, e o seu nome era João. Mas os judeus estão esperando Elias até hoje, porque existe uma profecia que viria o Elias. E também Apocalipse diz, no capítulo 12, das duas testemunhas, que Elias vai descer, vai pregar na terra. E quando Elias pregar, ele vai pregar para os judeus, e aí ele vai dizer que o Messias já veio e o seu nome era Jesus. E aí é onde o povo de Israel vai se converter a Cristo, vai haver essa possibilidade. Mas quando Jesus chega, poucos entendem sobre isso, porque o povo judeu está esperando um novo reino. Então, se a profecia diz que Jesus vai trazer um novo reino, esse homem vai ser mais poderoso do que Davi, um grande guerreiro, e ele vai ser mais sábio que Salomão. Então o povo judeu ficou esperando um grande guerreiro. Quando vem Jesus, filho de um carpinteiro, uma família muito pobre, porque se Jesus não viesse muito pobre, os pobres não teriam acesso, e esse é um dos motivos de Jesus ser pobre. O outro motivo de Jesus se manifestar só com 30 anos de idade, até 30 anos de idade, Jesus não tocou ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Para aí. Então até os 30 anos de idade, Jesus não cura ninguém. Por quê? Porque na lei já dizia que um sacerdote não poderia ter menos de 30 anos de idade. Então Jesus não faz nada, não cura ninguém, não realiza milagre até os 30 anos de idade, porque a lei já dizia que o novo sacerdote, sacerdote da igreja, ele teria que ter no mínimo 30 anos de idade. Como o presidente da república não pode ter menos de 35 anos de idade. Não pode, existe uma lei que não dá essa condição à pessoa de ser um presidente. E na lei também dizia que um sacerdote não poderia ter menos de 30 anos de idade. Então é por isso um dos motivos que Jesus começa a manifestar o seu poder com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade Jesus vai se batizar, e agora começam os seus milagres e as suas maravilhas. Só que eles estão esperando um homem como Davi, um guerreiro, e Jesus vem um filho de um carpinteiro.
E Jesus começa a falar sobre o novo reino. Esse é o novo reino. Mas hoje eu estou sendo perseguido. Rapaz, microfone bem simples aí. Funciona nenhum hoje. O azul também não. Rapaz, vou pregar sem microfone pela primeira vez. Glória a Deus. Não, glória a Deus. Som. Eita Jesus. Aí esse aqui é curtinho, né? Olha só, agora eu vou ficar aqui, ó. Que beleza, né, meu irmão? Vou ficar aqui. Então Jesus se manifesta com 30 anos de idade. Esse é um dos motivos. Então quando Jesus começa a realizar milagres e maravilhas, João, o que batizava, ele dizia, pergunta a ele se é o que realmente estávamos esperando ou deveremos esperar um outro. Olha o que Jesus diz. Diga para João, mas já está vermelho, ó, vai falhar. Diga para João que os paralíticos andam, os cegos veem, mortos ressuscitam, e ele vai te dizer quem eu sou. Só nesse testemunho nós percebemos que é o Messias. Então aí vem o Novo Testamento. Surge então o Novo Testamento. E o Novo Testamento agora vai dar chance de vida eterna não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Só que na lei dizia que também para haver perdão de pecados tem que haver derramamento de sangue, tem que se matar um cordeiro. Você pecava, fazia toda aquela cerimônia, matava-se um cordeiro, derramava o sangue do cordeiro, o cordeiro era morto, então o teu pecado passava por sangue e ia embora, e você era perdoado. E era assim que era feito. Só que para perdoar o pecado da humanidade, haja cordeiro, haja condições, haja tempo, haja lei. Então Jesus, como é a Páscoa, ele diz: eu vou ser o cordeiro de Deus, eu vou derramar o meu sangue, eu vou ser o cordeiro, eu vou ser sacrificado. E esse sangue que vai ser derramado vai perdoar o pecado de toda a humanidade, e não só dos judeus. Todos agora terão o mesmo direito, todos terão a mesma chance. Eu vou dar a minha vida para que todos tenham a mesma chance. E isso é o Novo Testamento. E para isso ter validade, o testador tem que morrer. Por isso, Antigo Testamento, Novo Testamento. É por isso que a Bíblia se divide assim. Antigo Testamento falando da lei dos profetas, e o Novo Testamento vem falando agora da graça. Essa conversa que está tendo aqui, Jesus está conversando com o doutor da lei, um homem chamado Nicodemos. Nicodemos significa amigo do povo, amigável, porque geralmente o nome trazia um simbolismo da sua personalidade. Por exemplo, Moisés. O que significa Moisés? Tirado das águas. Porque Moisés foi tirado das águas quando ele era criança, foi colocado num cestinho. A filha de Faraó viu ele, tirou ele das águas e passou Moisés ter o nome, a tradução como nascido das águas. Por exemplo, Isaac. Por que Isaac se chama riso? Porque quando Deus revelou pelo anjo e disse a Abraão: olha, sua mulher que é estéril, ela é idosa, mas ela vai ter um filho. Ela riu. Quando ela riu e colocou o nome de Isaac, Isaac significa riso, sorriso. Então o nome traz muito a personalidade, o tipo de pessoa que é. Então Nicodemos, que significa amigo do povo, parece que esse homem era um homem, aquele velhinho bacana, aquele senhor de idade legal. O Sinédrio não gostava de Jesus, porque o Sinédrio era aqueles homens que dominavam, que tinham poder religioso. Então quando eles viram Jesus fazendo os milagres, as maravilhas, eles disseram: nós precisamos matar esse homem, porque senão vai vir Roma, vai nos tirar do poder e esse homem vai assumir. E aí começa a perseguição de Cristo, mas tudo fazia parte do plano. Jesus já sabia que ia morrer, já havia um plano de salvação, e ele vai ser morto pelo sumo sacerdote. Jesus não vai ser assassinado por qualquer pessoa, não é qualquer um que vai matar Jesus, já que ele é o cordeiro e é espiritual isso, ele precisa ser morto pelo sumo sacerdote. É o sumo sacerdote que manda matar Jesus. Mas esse senhor que faz parte do Sinédrio, ele está vendo todo aquele plano que está sendo bolado contra Cristo, e ele não quer participar disso. E ele vai até Jesus escondido. A Bíblia diz que Nicodemos vai até Jesus de noite, escondido, para que não fosse visto pelo Sinédrio. Então
Então ele vai até Cristo e diz: Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Eu tenho reparado que nós estamos esperando Elias para vir o Messias, mas o que o Senhor faz? Ressuscita mortos, cura paralítico, cura cego. O Senhor jamais seria qualquer pessoa. O Senhor jamais conseguiria fazer isso se Deus não fosse com o Senhor. E eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus. E aí Jesus começa a explicar a Nicodemos o que ele faz para ter vida eterna, o que ele faz para ser salvo. Nicodemos, mesmo sendo conhecedor da lei, ele diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Será que ser uma boa pessoa salva? Será que ser uma pessoa bacana salva? Eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu sou bom marido, eu não faço mal a ninguém. Será que eu vou ser condenado por causa disso? Presta atenção aqui. Há pelo menos 3 tipos de espírito: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito de demônios. Há 3 tipos de espírito. Quando o homem ele está matando, roubando, se prostituindo, o espírito dele já possui espírito de demônio, porque tem aquelas ações. Quando uma pessoa se entrega para Jesus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor habita no espírito do homem. Mas existem pessoas que não tem nem espírito do homem, nem espírito do demônio. Às vezes o demônio usa uma coisa, outra ali, vai ter o espírito dele. Ele tem ele não é dominado, ele pode praticar se ele quiser. Por quê? Porque a vida dele tem esse livre-arbítrio. Presta atenção aqui. Porque uma vida, a primeira vida que eu vou te explicar aqui, Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 5, versos 23, que o vosso corpo, diga corpo, alma e espírito. Então, o corpo e a alma e o espírito, esses 3 elementos formam uma vida. Então, o corpo, que é físico, essa carne que você está vendo aqui. A alma é responsável pelo seu sentimento, sua inteligência, sua vontade. Isso é sua alma. O seu espírito é responsável pelo seu comportamento. A forma, você vê uma pessoa que está morta, como ela se comporta agora? Ela não se comporta, porque o espírito não está mais nela, ela está morta. O espírito, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 8, o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo volta para o pó de onde veio, porque o homem veio do pó e do pó voltará. Você percebe que quando nós formos prestar conta diante de Deus, o seu corpo físico, essa carne, não vai. O que vai é a sua alma e o seu espírito. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, feitas pelo corpo, sejam boas, sejam más. Então o que vai acontecer é isso aqui, ó, presta atenção. Quando nós morrermos, a Bíblia diz que nós vamos para o tribunal de Cristo para sermos julgados. Deus vai ver a nossa vida. Se a tua vida estiver conforme a palavra, você será salvo. Se a sua vida não estiver conforme a palavra, será condenado. Foi isso que Jesus disse. E direi àqueles que estiverem escritos no livro da vida: vinde bendito de meu Pai, a que tenho preparado lugar desde a fundação do mundo, e ficai à minha direita. Mas direi aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para com o diabo e seus anjos. É isso que diz a palavra que vai acontecer no grande dia. Então são 2 situações. Pessoas que forem condenadas ao inferno vão saber porque estão no inferno. A Bíblia diz que esses vão comparecer ao trono branco. O nome que não foi achado no livro da vida, esses serão condenados. Pessoas que forem achadas no livro da vida terão vida eterna com Deus. E aí eu estou falando já da segunda vida, porque tem, depois dessa vida ainda tem a outra vida. É isso que a Bíblia diz, que nós estaremos lá para prestarmos conta disso. Então quando nós partirmos, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou um pastor, não é porque eu canto, não é porque eu louvo, não é por causa disso. Há várias pessoas na igreja, há vários joios na igreja, pastores, missionários, diáconos, que vivem em pecado. Pastor, mas são tantos sinais, tantas curas e milagres. E aí quando a gente vê o testemunho da pessoa, pastor, mó 7, Jesus falou isso, que joio e trigo vai crescer junto. Jesus também falou em Mateus capítulo 7, verso 22: muitos
me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não fiz muitos milagres, em teu nome eu não profetizei. E direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Então o camarada era bom de palavra, o camarada era bom na igreja, o camarada traía multidões, era um milagre, era um montão de maravilha, mas ele não vivia de verdade. Ele não era um verdadeiro crente. Era por dinheiro, era por ganância, é por glória, é por vaidade, é por soberba, por vários motivos. Essas pessoas vão contribuir, vão aparecer nesse grande dia, vão estar presentes naquele grande dia, e elas serão também ali condenadas ou justificadas diante de Deus. Preste atenção aqui, voltar ao texto. Esse senhor, que é conhecedor da lei, não está entendendo isso. E talvez seja para você uma dificuldade, já que o mestre da lei não entendia. Não tem problema nenhum você talvez não entender hoje na primeira pregação. Mas se Deus te abençoar e abrir teus olhos espirituais hoje, tua mente, teu coração, você vai entender melhor o que ele está conversando com esse homem aqui. Aqui é a base de tudo. Jesus, ele disse: o que é nascido da carne é carne. O que é ser nascido da carne? É uma pessoa que simplesmente nasceu. É um simples nascimento. Nós temos corpo, que é a nossa carne, a nossa alma e o nosso espírito. A carne, nascer da carne você não escolhe, você foi escolhido. Eu tenho um videozinho aqui, tem como botar aqui, Léo? Eu achei bacana, acho interessante mostrar aqui para vocês, em 3 minutinhos. Olha como é que foi. Eu sei que muita gente já conhece, já sabe, mas eu acho interessante colocar aqui. Léo vai colocar aqui. E é em forma, é o outro, primeiro. É uma forma de desenho, é isso aí. E no desenho fica mais fácil de a gente entender o processo do nosso nascimento. Porque a impressão que dá, que nascer da carne é uma coisa simples. Não é? Não dá a impressão? Nascer da carne é uma coisa simples? E não é. Vou mostrar para você que não é. E eu acho interessante quando Deus vai criar a mulher, Deus cria o homem, e vai criar a mulher a partir de Adão, da costela de Adão. E hoje, que coisa maravilhosa. Hoje, a medicina explica que se formos fazermos um clone, é tirado da medula óssea, correto? E aonde está localizada a medula óssea? Na costela. Então, olha a cirurgia. Deus, a Bíblia diz que faz Adão cair no profundo sono. Vê se não é anestesia geral. Um profundo sono. A Bíblia diz que Deus tira da costela de Adão. Aí vem aqueles pregadores, né? Por que não tirou da cabeça ou tirou dos pés? Que não quer que a mulher fique em cima nem embaixo, quer que ande do lado. É só uma conjectura aí. Mas aí tira da costela, aonde justamente tem a medula óssea, e aonde justamente se clona, onde a ovelha Dolly mesmo, né? Vai tirar uma pessoa, vai fazer um clone dela, vai fazer uma pessoa igual da costela, é da medula óssea. E a Bíblia diz que Deus colocou carne novamente no lugar. Vê se não é um enxerto, vê se não é uma cirurgia plástica. E Deus colocou. E eu tinha uma foto aqui que eu achei interessante, de umas costelas, era 12 de cada lado, mas as de baixo são flutuantes, já reparou? As costelas, parece que as 2, 3 de baixo, elas não emendam. É impressionante, cara. Parece que foi tirado dali. Tem uma foto, Léo, também? Eu separei essa foto, achei lindo isso aqui, cara. Eu não sei se isso aqui funciona para todas, porque outras não tinham isso, mas essa aqui eu achei interessante. Vê se dá para dar um zoom aí, Léo. Não, de cima, de cima. Olha lá de cima, Léo. Consegue? Está de cima? Está lento ali porque caiu a internet, tá, irmão? Está usando a internet dele aqui. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês repararem. Essas aqui, ó. É muito interessante porque ela vem emendando, mas quando chega aqui, elas estão chamadas de flutuante, que parece que não emenda, parece que realmente foi tirado um pedaço dali. Que coisa maravilhosa, né? Mas vamos lá para o vídeo, Léo. Vamos voltar para o vídeo. Vou mostrar para você que mesmo nascer da carne não é fácil. Não é fácil você estar aqui. E nós vamos mostrar aqui para você no videozinho rapidinho. Coloca outro vídeo, Léo. E ali não acaba não, tem um outro vídeo, se der tempo eu coloco ali para vocês. Porque o óvulo não para ali não, ele vai para um outro lugar, se encontra com o outro, e é um outro processo.
Mas o que eu quero chamar a atenção, são quase 2 bilhões, 2 bilhões de espermatozoides, 2 bi, diga 2 bi, eu vou fazer o cálculo para você. A população, o mundo, está chegando a quase 8 bi, né? Se não me engano aí as pesquisas, 8 bi, significa que é 1/4, vou dizer para você o que é isso. Você pega o mundo todo, você acha que é difícil um concurso público, competir com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas? Você competiu com 8 bilhões de pessoas, você ficou em 4º lugar. Você sabe o que é 2 bilhões de pessoas? Você pega o Maracanã lotado, a arquibancada com tudo, e bota a gente lotada na grama também, 100 mil pessoas, 10 Maracanãs lotados, 10, 1 milhão de pessoas, 100 Maracanãs lotados, 100 milhões de pessoas, 1000 Maracanãs lotados, 1 bi, 1 bi, pega 2.000, aí multiplica por esses 2, isso é o que você competiu para você estar aqui hoje. Você já é um milagre estar aqui hoje. Você não pode ter nascido do acaso, você não pode ter nascido por nada. Deus deu talento, Deus deu dons a todos nós. Todo mundo é bom em alguma coisa. Às vezes, quando nós não achamos, e quando as pessoas conseguem trabalhar naquilo que ela é bom e que ela ama fazer, são as pessoas que são mais bem-sucedidas. Nem pela questão do dinheiro, mas pelo prazer de trabalhar. Eu estava vendo o Flow, e é Igor o nome dele? Acho que é Igor, né? Eu achei interessante do Igor, quando eu falaram assim, rapaz, tu não tira férias não? Ele entrevista, né? Ele falou, rapaz, todo mundo tira férias, mas eu saio de férias, eu fico meio deprimido. Eu gosto de ficar aqui, entrevistando, conversando com pessoas. Aí eu já fiz o estúdio na minha casa, fico com a minha família, tenho tudo aqui, tenho um cinema aqui, então é prazeroso eu estar conversando aqui, é o prazer dele. E ele está rico, milionário. Ele trabalha no que ele ama fazer. Quando você faz o que você ama fazer, você nem trabalha, você se diverte, você ganha ainda. Então olha só, volta para aquele lá, quando Deus está falando para Nicodemos, quem nasce da carne é simplesmente o nascimento. Agora ele está falando que é necessário nascer também do Espírito. Diga, bota o versículo 6, Léo. O versículo 6. O que é nascido da carne, é simplesmente uma pessoa. E o que é nascido do Espírito, letra maiúscula. E depois letra minúscula. Porque quando você vê letra maiúscula de Espírito, na Bíblia está falando sobre o Espírito Santo. Quando você vê o Espírito com é seu Espírito. É o Espírito Santo que tem que habitar no Espírito do homem. Vou te mostrar o que é o Espírito do homem. Existe coisa que é só para o homem, nem é para Deus, nem é para o diabo. Você imagina um jogo de futebol, por exemplo. Jogo de futebol, por exemplo. O goleiro é flamenguista. E o que vai bater o pênalti é Vasco. E aí? O goleiro, Senhor, fecha o gol, Senhor. Não deixa passar, não. Mas o cara que vai bater o pênalti é crente também. Não, Senhor, tem que fazer o gol, o Senhor sabe. Como é que está o Vasco? Ainda vou perder aqui a minha chance. 48 do segundo, um pênalti, 0-0. Senhor, tem que meter esse gol. Então você vê que Deus não vai se meter num negócio desse, cara. Isso é coisa do homem. Novela é coisa do homem, filme é coisa do homem. Agora, o que você vai alimentar vai para a sua alma, e quem vai agir é o seu espírito. Por exemplo, esses meninos, o serial killer, por exemplo, esse maluco lá dos Estados Unidos que sai matando todo mundo. O cara não sabe diferenciar a realidade da ficção. Igual criança. Teve crianças, quando foi o lançamento do Super-Homem, há muitos anos atrás, crianças colocavam lençóis assim, toalha, e pulavam. Se matavam, porque não sabe a diferença de uma ficção para a realidade. Então aquilo atinge o psicológico do camarada. Aí estou dizendo já bem fora do pacote aqui da gente, mas a pessoa alimenta muito o que ela vê. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Você tem que guardar o teu coração, porque o que tiver no teu coração que você vai fazer. Quando você ama ou quando você odeia, quando você pensa em fazer alguma coisa, quem pensa é a sua alma, mas é o seu espírito junto ao seu corpo que vai praticar isso. Então por isso que Jesus está ensinando Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Volta o 5 lá, Léo. Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É um outro nascimento.
Jesus está falando do segundo nascimento. O primeiro nascimento é o simplesmente como veio a Ayla, como veio o Marcelo, o nascimento, como nós viemos. Só que nós fomos gerados aonde? Diga, na bolsa d'água. Diga, da água. Nós fomos gerados na água, irmão. Nós somos gerados na água, nós estávamos dentro de uma bolsa d'água. Então Jesus, quando escolhe batizar nas águas, significa um novo nascimento. É uma nova chance de vida. Ou seja, Deus agora diz que o homem não vai ser levado em consideração o tempo da ignorância, o tempo que ele não conhecia a palavra. Ele simplesmente praticava aquilo que ensinaram. Minha mãe me ensinou a ser católica, meu pai ensinou a ser espírita, o outro me ensinou a ser budista, o que importa é Deus no coração. E todos os caminhos levam a Deus, é isso que me ensinaram. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 6, disse Jesus, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Não é um artigo indefinido. Ele está definindo, é um artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Agora é para todo mundo. Ó. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Deus não leva em tempo da ignorância, porque você pode ter sido ensinado de várias coisas. Mas Jesus disse que Ele é o único caminho. É o único que pode conduzir o homem à salvação. Porque foi o único que deu a vida por nós. Ele é o Filho de Deus. Não existe nenhum livro no mundo que o autor do livro diz que é Deus. Eles estão seguidos como deuses, mas eles nunca disseram serem Deus. Ninguém nunca disse. Só quem disse foi Cristo, que eu e o Pai somos um. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque ele está falando da vida eterna agora. Então olha só, nascer, pastor, então o que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água, nós precisamos ser batizados nas águas, para ter um novo nascimento. Quando uma pessoa ela é batizada nas águas, todo o seu passado é esquecido. Todo o seu passado é esquecido. E vai ser contado da partir do teu batismo para frente, é o que vai ser levado lá para o tribunal de Cristo, onde a Bíblia diz que vai ser montado no grande dia o tribunal de Cristo e seremos julgados segundo as nossas obras. A Bíblia diz, Jesus disse em João 8,47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e esse ouve aí é dar ouvido. E aí Jesus diz para os fariseus assim, por isso que vocês não são de Deus, porque vocês ouvem, mas vocês não creem, vocês não praticam. Porque salvação não é só para quem crê em Deus, não é só para quem acredita em Deus. Salvação é para quem crê em Deus e obedece a sua palavra, mediante a graça do Senhor que seremos salvos. E Nicodemos está conversando com Jesus e é mestre da lei, e não está conseguindo entender muita coisa. Então como é que pode? Ele diz, como é que pode eu sendo velho, eu vou nascer de novo? E aí Jesus diz para ele, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, um nascimento normal. Mas o homem, se quiser ter vida eterna, ele precisa nascer da água e do Espírito. O Espírito que eu disse aqui é o novo comportamento. Quando nós batizamos uma pessoa nas águas, ela ali agora tem que ser uma nova criatura, por isso conversão. Por isso se converteu, ou seja, deixa de ser uma coisa para ser outra. Não adianta batizar uma pessoa que está no vício, que é o mesmo barraqueiro, que é o mesmo problemático, é o mesmo que quer bater em todo mundo, é mentiroso, é 7-1, dá a volta. Meu filho só foi um banho, só vai à igreja, só foi um mergulho nas águas. Porque se quiser ser parecido com Cristo, vai ter que fazer isso e ser parecido com Ele no seu comportamento. Não adianta ser crente na igreja, é a coisa mais fácil que tem pregar aqui. Você não sabe quem eu sou, porque prega, porque cita alguns versículos. Quem sabe da minha vida é minha família, os amigos, meu trabalho, é a minha conduta, é o meu caráter. E o problema de crente hoje é achar que Deus tem compromisso com o crente, e é quanto o resto do mundo. Deus tem compromisso com a verdade, não é compromisso com o crente. O crente tem que andar na verdade, porque Jesus é a verdade. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus vem e traz um novo mandamento, e Ele escreve um novo testamento. E agora, meu irmão, todos têm direito à salvação. Todos podem agora alcançar a graça do Senhor. Porque quando Adão chegou, e quando se falava de Adão, era motivo de chacota. Quantos riam, irmão, quando falava de Adão e Eva? O homem prefere acreditar no Homo sapiens, e o homem e o macaco têm o mesmo ancestral. É mais fácil acreditar na ciência. Só que só tem um probleminha. Nunca se provou nada
não fez teste de nada. E eu achei interessante de um cientista, que ele falou assim, olha, é muito simples você saber quem é seu filho, correto? É só fazer um teste de DNA. Por que não faz o teste no homem? Pega os elementos químicos da terra, a Bíblia não diz que ele veio da terra? E não é interessante que tudo que é bom para o homem é da terra? A fruta vem da onde? Legume vem da onde? Verdura vem da onde? Fruta, legumes, né? Vem da onde isso? Da onde surge isso? Aonde é a água? Tudo que é da terra, porque o homem veio da terra, o fósforo, o potássio, tudo que ele tem está, e o que é bom para ele é da terra. E a Bíblia diz que quando ele morre, ele volta de onde ele veio. E eu achei interessante a Ciência e Vida, que é a Globo Ciência e Vida, dia 25 de dezembro de 2002, publicado na revista Veja. Coisa linda, meu irmão. A faculdade chegou à conclusão seguinte: genoma, e não é teologia não, tá? Estudo, genoma, escreveu lá, tá lá, bota na internet que você vai ver. Chegamos à conclusão que toda a humanidade descende de um só homem e que surgiu na África. Não é muita coincidência? E é justamente onde está o Jardim do Éden, lá aonde a ciência hoje se rende. E eles criaram leis, a ciência criou leis que bate juntinho com a Bíblia, uma coisa linda. E esse doutor Adalto Lourenço, ele é físico, matemático, ele é cientista, crente. Doutor Rivelino Montenegro também é cientista. Cara, eu fico vendo os cientistas lá, eu fico maravilhado, cara, os debates deles, as coisas lindas. E eles falaram assim, eu acho interessante que na teoria da matéria inanimada, que o homem surgiu do nada, né? Tudo isso que você viu aqui, viu? Você viu a complexidade que é para chegar, e não tem mais do vídeo, tem outros vídeos. Mas você viu a complexidade? Olha o argumento de um cientista. Eu acredito que um carro, ele possa parar aqui na frente, não tem motorista, eu entro nele, eu nem falo, ele já sabe onde eu vou, me deixa lá, eu dou o dinheiro, paga, e ele volta sozinho. Eu acredito. Agora, eu acreditar que ninguém criou isso, aí é me chamar de ignorante. Ninguém criou isso. Foi com o tempo, meu irmão, isso não forma nem uma bicicleta. Se você botar um pneu aqui, botar um volante ali, outro ali, e passando os anos, isso vai se formando, vai se construindo e fica perfeito. Aí a ciência entrou. Chegaram à conclusão seguinte, que vida, somente vida pode gerar vida. Ué, mas o homem não surgiu do nada? Não era da matéria inanimada sem vida? Agora a Bíblia diz que Deus, que é vivo, criou o ser humano vivo. Não bate juntinho com a lei? Porque as pessoas acham que, eu vejo lá os cientistas, eu acho muito interessante os debates deles, e acham que é uma contradição, são inimigos, ciência da Bíblia. Não, muito pelo contrário. Quando chegam à conclusão, eles justamente usam os livros, a Bíblia Sagrada, para mostrar que realmente aquilo está com a verdade. Olha que coisa, a causa e o efeito. Quer dizer, não pode uma coisa, eles chegaram à conclusão que o mundo caminha de níveis organizados para cada vez mais desorganizado. Mas não é evolução, irmão? Não é cada dia melhorar? Mas hoje, a termodinâmica, né? Chegou à conclusão que é níveis organizados para cada vez mais desorganizado. Não é justamente o que a Bíblia diz? Que Deus, quando cria Adão, é um ser perfeito. Ninguém fala sobre isso? Que Adão colocou o nome nos bichos? Já viu alguém falar sobre isso? Mas cachorro, papagaio, já procurou saber de quem colocou o nome? Foi Adão. Ninguém questiona isso. E até hoje, é por Adão. E a Bíblia diz que Adão trouxe o pecado, e Jesus veio tirar o pecado do mundo. Jesus, irmão, não precisa provar nada para ninguém, não. Jesus não precisa provar que é Deus, que é Senhor. Deus não precisa disso. O que ele fez, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Adão trouxe o pecado, Jesus veio para tirar o pecado do mundo, dar a chance de todos serem salvos. É claro que muitos escandalizaram o evangelho, é claro que Jesus sempre falou isso. Os fariseus, quem mandou matar Jesus foi crente, irmão. Claro que era um fechamento com Roma, toda a área política, tal, mas quem mandou matar Jesus eram os crentes, eram os fariseus. Foram os fariseus, foram os saduceus, pessoas dentro da igreja. Quem vendeu José foi crente. Quem era perseguia Davi era crente. Quem está falando isso?
Vamos viver de hipocrisia, dizer, não, todo mundo é um santo, tal. Não, opa, tem presta que não presta, até no céu tinha anjo no céu que não prestava, mas Deus, Ele trouxe justamente a luz da vida, e Ele disse aqui, ó, na verdade, todo aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí eu vou fechar aqui a mensagem para você. Há uma diferença de reino de Deus para reino dos céus. É impossível um homem entrar no reino dos céus sem ter o reino de Deus. Aí Jesus fez uma comparação para os mestres, que não estavam entendendo muito o que Jesus estava querendo dizer, que era necessário se entregar para Cristo, andar na fé e na obediência à sua palavra, Ele como Senhor, como Deus. E Jesus é tão maravilhoso, que vem como um simples homem, para que todos tenham acesso. E olha que coisa interessante, já pensou se Jesus fosse milionário, fosse poderosíssimo, como teria o acesso até Ele? Não teria. Agora preste atenção aqui, quem mais entendia a pregação de Jesus? Quem mais se convertia? A plebe, a pobreza, o morador de rua, a prostituta, o ladrão, o salteador, eram pessoas que não tinham esperança. Sabe por que Jesus disse em Lucas capítulo 6, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino de Deus? Porque ele não tem o que se apegar, ele é completamente dependente de Deus, e às vezes parece que a fé está batendo com a ignorância, mas quando nós somos completamente dependentes de Deus, o reino de Deus não é uma coisa externa, o reino de Deus é algo do lado de dentro. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não são coisas palpáveis. O reino de Deus não é coisa física. O reino de Deus não está no dinheiro, não está no carro, não está na casa. Porque você não pode ver Deus na vida de uma pessoa pelo que ela tem. Você tem que ver Deus na vida de uma pessoa pelo que ela é. E aí, Jesus traz uma criança. Jesus chamou uma criança. E aí os discípulos querendo impedir as crianças de chegarem em Jesus, Jesus disse, deixa vir as minhas criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, não é nem o reino de Deus, é o reino dos céus, porque o reino de Deus, eu vou te falar o que a Bíblia diz, Paulo escreveu na carta, Romanos, se eu não me engano, ele disse, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é, diga paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, a paz do crente, sabe o que é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de guerra. Está bem no dinheiro, está bem na saúde, não tem guerra, está tudo em paz, maravilha. Sabe o que é a paz do crente? É o equilíbrio e a certeza de que tudo vai terminar bem. Porque Jesus na direção da nossa vida é impossível de terminar mal. Eu no leito lá de dor, né? Esse problema que eu tive, teve uns que morreram. Meu irmão ainda me dá notícia, né? Clécio, está com o quê? Sabia nem o nome da doença. Falei, é isso. Ele, rapaz, um amigo meu morreu semana passada disso. Falei, olha rapaz, coisa interessante. Então eu posso ser o próximo da lista, né? Obrigado aí pela palavra. Meu irmão me liga para falar que o colega dele morreu disso uma semana antes. Ó, já me confortou, já me deixou mais tranquilo. E eu confesso aos irmãos, eu sempre falei isso aqui, vou repetir para os irmãos. Eu não tenho medo da morte, porque se a gente acredita, aí crente, eu digo crente, se a gente acredita que estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui, então o desejo é estar lá, e não tem como estar lá sem morrer, correto? Só que eu vi numa reunião de pastores, eu achei muito interessante o que eles disseram, e aí o pastor Luciano Subirá, muito usado, né, em cura, milagre, também ficou doente, o pastor Tiago Brunet, aí eles falaram assim, o problema, pastor, não é você morrer, o problema primeiro, quando você morre, antes de você morrer vem a dor. Está pensando que é um desliga, você acabou, está dormindo e morre? Geralmente você está num leito de dor, você está sofrendo, ninguém consegue achar e você sofre, a sua mulher sofre, o seu filho sofre, a igreja sofre, muita gente sofre. Então é egoísmo até da nossa parte dizer, não, que o Senhor nos leve logo, e a gente tem obra para fazer. E eu achei legal um testemunho do Dr. Robert Merkshen, esse pastor, ele falou que morreu, e ele falou que viu todo mundo chorando, e ele ouvia a voz de Deus, falando assim, você é um suicida, porque você não cuidou do seu corpo, você não cuidou da sua saúde, você trabalhava igual um louco, não vê médico,
Porque a gente, né, grande parte, assim como eu era ignorante, é o seguinte: a gente quer médico quando a gente está mal, é para ele resolver meu problema. Só que não é para isso. A não ser que você tenha um particular só para você e tal, e olhe lá, que também não é legal. O bom é você, aí vem a cultura ignorante. Não vou no médico não, porque vai achar defeito lá em mim, vai achar problema, como se o médico colocasse o problema. Aí, meu irmãozinho, a tristeza que eu ouvia no médico direto. Olha o que eu ouvia: se você viesse aqui antes, eu teria resolvido o teu problema com um simples remédio. Mas você deixou chegar a esse ponto, o risco de morrer é grande. E outra coisa, você vai ficar impotente. Outra coisa, você vai perder a perna. Outra coisa, você vai perder a visão. Outra coisa, a tua glicose alcançou, estourou, arrebentou. Tudo porque você não viu antes. Tinha um lado de próstata. Ele falou assim, nunca fez o exame. Ele falou, se você tivesse feito quando eu mandei você fazer, eu teria resolvido esse problema fácil. E agora agravou, inflamou. E agora a gente vai ter problema isso daí. Muito, mas foi muito. Porque a gente acha que... Porque eu vi até que o sistema público funciona, mas é lento. Então se fizer os exames, você sabe, vai tratando, é lento, mas resolve. Mas a gente quer chegar na emergência, sabe? E aí o pastor disse, eu acredito que Deus tenha falado isso com ele. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículos 16 e 17, a Bíblia diz, não seja exageradamente santo, sábio, justo, ímpio, porque morreria fora do teu tempo? Porque anteciparia a morte? Você pode antecipar a sua morte. É por isso que Deus não aceita o suicida. Porque Deus tem plano para a vida dele e ele tem o livre-arbítrio, você faz a escolha da sua vida, você segue quem você quiser, você crê em Deus, não crê em Deus, você é espírito, você é católico, você faz a seguir da sua vida. Só que a palavra que julga também são as que regem as leis da terra. Você vê num tribunal aqui da terra, estou falando do mundo espiritual não, agora da terra, você vai num julgamento, bota a mão onde? Diga na Bíblia. Jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que... Por que bota a mão na Bíblia? Não matar, não roubar, não furtar, isso vem de onde, essas leis? Olha que coisa interessante. E essa lei são as mesmas que vão julgar no grande dia. Jesus falou isso. Em João capítulo 12, versículo 47, Jesus disse, quem ouve minhas palavras e não recebe, eu não vos julgo e nem vos condeno. Porque já há quem o julgue e já há quem o condene. As próprias palavras que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Meu irmãozinho, você que está aqui na igreja, olhe para você, olhe para sua esposa, olhe para o seu marido. Você não percebe que você está envelhecendo, não? Você não percebe que um dia você foi menor do que um grão de arroz? Você não percebe que um dia você foi uma criança, você é um adolescente, você está envelhecendo e não vai ter volta? Você nunca percebeu isso? Você já parou para pensar que o homem, quando Deus cria Adão, não criou o homem para morrer, mas dá livre-arbítrio, ele resolve pecar e a morte entra, e agora o homem vai se cansar, vai envelhecer, vai morrer, porque o Deus criou o homem para ter vida eterna, e é por isso que Jesus veio para nos dar a chance de termos a vida eterna. Você nunca percebeu que vai ter que morrer? Você acha realmente que nós morremos aqui e acabou? Você acha realmente que o espírito não existe? Não existe espírito de demônio, é tudo loucura, tudo isso é fingimento. Milhares de pessoas fingindo. Você acha realmente que a Bíblia tem alguma coisa errada, onde não se prova nada de errado? O discípulo que não tinha nada para ganhar, não foi por dinheiro, não foi por fama, não foi por glória, só apanhava, chicotada, preso. Qual é o benefício de um discípulo mentir na Bíblia? E por que hoje nós oramos, pessoas são curadas? Será que está todo mundo fingindo, irmão, a cura? Está todo mundo fingindo milagre? Está todo mundo fingindo demônio? Todo mundo? Será que todo mundo, irmão? Será que você não olha para você, você está envelhecendo, você acha realmente que morreu, acabou, irmão? Não, sepulta e acabou, e aí depois vem outra coisa. É mesmo, onde você leu isso? E é engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Eu tinha uns colegas que eles eram de outra religião, e não vai ser isso, depois você era aquilo, tal. Eu falei, engraçado, onde você leu isso? Engraçado, você questiona a Bíblia, né? Porque a Bíblia foi escrita por homens, e o teu livro foi escrito por quem? Não, mas o seu é melhor. É engraçado que não se mostra erro na Bíblia. É engraçado que quando o homem, cada vez que lê, mais se apaixona, se converte, não se prova nada ao contrário, e hoje a gente ora para a pessoa, e é interessante que é na hora que ora que a pessoa é curada. Não é muita coincidência? É na hora que fala o nome de Jesus que o milagre acontece? Não é coisa interessante? E realmente acabou, e morreu, acabou, é isso mesmo? Será que eu não posso usar pelo menos a minha inteligência? Espera aí, eu vou servir a Jesus, porque o que Jesus pede?
que eu seja fiel à minha esposa, que eu seja um bom pai, que eu seja um bom cidadão. Estou falando de pastores, igreja e falsos crentes, não. Estou falando de Bíblia, estou falando de Jesus. Vim falar de religião. Até porque religião significa religar. E o único que pode religar é Cristo. Então, se for falar de religião, o único é Cristo mesmo. Mas, para pensar, eu vou seguir a Cristo, o que Cristo me proíbe? De vício? Não posso matar, não posso roubar, não posso furtar. Eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que ser um bom marido, não posso trair. É engraçado o que ele pede, não é? Isso é uma coisa difícil de fazer, e todos têm acesso. E se eu fizer isso, que mal isso me faz? Agora, se eu faço isso, e sirvo a Cristo, e chegar lá do outro lado não tem nada, que mal que teve aqui? Mas para pensar comigo você, meu querido. E se a gente chegar lá, e realmente tudo que a gente está falando aqui é verdade? E se a gente, quando nós morrermos, chegar diante do tribunal de Cristo para ser julgado, é ali que você vai ver se é verdade? A Bíblia diz que Deus não fará misericórdia no grande dia, e não terá você por inocente, porque você ouviu a palavra, você testemunhou a palavra. Você acha realmente que o sol, lua, estrela, isso tudo surgiu do acaso? A perfeição da distância, da rotação, da translação, de que gira em torno do sol, tudo isso foi obra que aconteceu. E eu encerro aqui a mensagem até com uma brincadeira. Um cientista, ele levou anos fazendo numa sala enorme, sabe, botou planeta, botou estrela, botou a Terra girando e pá. Aí levou os cientistas lá, um cientista fazendo brincadeira com outro. Aí falou: rapaz, como é que tu fez isso aqui? Ele falou: ó, eu peguei um montão de terra, de barro, de negócio, peguei uma bomba assim, joguei lá dentro, bah, explodiu, apareceu tudo isso aí. Aí todo mundo dando gargalhada. Aí vocês estão rindo de quê? Isso aí é mole, pô. Com a ciência hoje, com tecnologia, com internet, isso aí é mole. Agora, você acredita que tudo isso aí surgiu assim? Você está rindo de mim? Stephen Hawking estudou a vida toda na teoria do Big Bang para chegar à conclusão em morte que surgiu num clarão. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Está escrito isso. Para que estudou a vida toda para isso? A Bíblia já está relatada. É maravilhoso quando lê o livro de Gênesis falando da história, da ciência, coisa maravilhosa. Quando se vê em Cristo, não vê falha, não vê erro, não vê pecado. Cristo traz a chance de sermos salvos no Novo Testamento. Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa única chance da vida eterna. E Jesus disse que é necessário nascer do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus traz a criança e fala dela é o reino dos céus. Porque tem paz. Criança não esquenta a cabeça com nada. Paz para crente é o equilíbrio e a certeza de que tudo vai terminar bem. Justiça é fazer o que é justo, fazer o que é verdadeiro. É se ensina ou não, é o caráter. Todo crente tem que ter caráter, tem que ter palavra. Jesus ensinou isso. E a alegria no Espírito Santo, que eu fecho aqui. A alegria no Espírito Santo é aquela alegria que te alegra e também alegra Deus. Não é uma alegria só para você. A alegria só para você é a alegria do homem. Você pode ver um filme e se alegrar. Você pode ver um jogo de futebol e se alegrar. É o teu espírito. Isso não alegra Deus. Agora, alegria no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é tudo que envolve Deus, você tem prazer. Você tem prazer da palavra, você tem prazer da oração, você tem prazer do louvor. Meu irmão, oração. Você tem um contato direto com Deus, com o Altíssimo. E Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos livre acesso. Um pastor não é melhor que a ovelha, que um diácono, um presbítero. Só sou um pastor. Eu não sou dono da igreja, eu não sou dono de vocês. Não sou dono do dinheiro da igreja. Pastor é um professor, um orientador. É mostrar o caminho. Deus me chamou para cuidar das suas ovelhas. E a gente vai mostrando o caminho, e Cristo vai confirmando, Deus vai realizando milagres, Deus vai mudando a história, vai trazendo paz. E quando a pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus, você vê a transformação de vida dela. É um novo comportamento, é uma pessoa de paz, uma pessoa alegre, é uma pessoa transformada, é uma pessoa de esperança, é uma pessoa que chega, sente a presença de Deus ali. Você sente ali que a paz, que a alegria. Esse é o verdadeiro evangelho.
E Jesus está falando com Nicodemo. Vamos ficar de pé, igreja, que eu vou encerrar aqui. Aqui o músico, me ajuda aqui, o Johnny. Eu vou encerrar aqui. Jesus, em João capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É mais uma vida. Você tem a primeira vida aqui que você nasce. Quando você se entrega para Jesus, você nasce de novo. E a Bíblia fala de vida eterna, ó, 3 vezes. Você sabia que também existe mais de uma morte? A Bíblia diz, bota aí, Léo, Apocalipse capítulo 20, verso 6. A gente vai entrar com o louvor aqui, em nome de Jesus. E eu vou explicar para você esse versículo aqui, ó, para a gente fechar. Presta atenção aqui que eu vou encerrar aqui, ó. Bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A Bíblia diz que vai haver um arrebatamento. Pode ser a qualquer momento. Talvez você não acredite, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores, não é porque está na igreja, não é porque canta, porque prega, é o verdadeiro, é o que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai ser tirado da terra. Isso é o arrebatamento. O Espírito Santo de Deus, ele vai ser tirado da terra. Quem tiver o Espírito Santo vai subir. E essa é a ressurreição. Aquelas pessoas que morreram vão ressuscitar primeiro. As pessoas que morreram em Cristo Jesus, sobre esse não tem poder a segunda. Haverá uma segunda morte. A primeira morte é essa morte física, através da minha oração da fé, em nome de Jesus. A primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte, porque a primeira morte é aqui, é essa morte física. Mas a segunda morte são as pessoas que não serão encontradas na vida. A Bíblia diz que quando chegar o dia do juízo final, se o seu nome não for encontrado no livro da vida, você não poderá ter vida eterna com Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Não é o pastor Clécio quem diz, é a Bíblia quem diz. Se eu não for encontrado no livro da vida, eu vou passar pela segunda morte. A Bíblia diz que a segunda morte são as pessoas que serão lançadas no lago de fogo, aonde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. É um lugar reservado para Satanás e seus anjos e todos aqueles que não quiseram receber Jesus como seu Senhor. Pastor, Deus não vai fazer isso. Por isso que Ele mandou o Filho. Por isso que Ele está falando a você. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ensinar teu filho, você pode dar carinho ao teu filho, você pode dar vida para o teu filho. Só que quando ele for maior de idade, ele vai fazer as escolhas dele. E deixa eu te falar uma coisa, você pode ser um juiz, mas se o seu filho foi pego em flagrante, roubando, matando, se prostituindo, está ali para ser julgado, você como pai vai bater o martelo chorando, mas ele vai ter que ser condenado, porque ali não é o pai, é o juiz. No grande dia, Deus não fará misericórdia, e a salvação são para aqueles que forem encontrados no livro da vida, mas serão chamados sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos, é o milênio, é outra pregação que a gente falou outro dia. Vai haver 1000 anos aqui na terra, outras coisas. Mas o que eu quero te passar aqui é que você hoje possa ter esse encontro com Jesus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje você está conhecendo a verdade. Hoje você está conhecendo a palavra, mostrando que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus. E a escolha é sua. Eu não posso forçar você a receber Jesus, a ser um cristão, mas pense nisso. Reflita sobre a sua vida, porque Deus talvez hoje não te trouxe aqui. Talvez você achou que era por causa da Ayla, talvez você achou que era por causa do Marcelo, ou porque alguém te fez o convite. Mas para mim, Deus preparou todo esse ambiente para te dar uma oportunidade de recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. E nós vamos louvar a Deus. Amém? Diga: através